Bom dia, preciosos irmãos. Nesta manhã maravilhosa, agradeço a Deus Todo-Poderoso por ter o Senhor concedido a mais um dia que está amanhecendo. Que seja a nosso favor. O Deus Criador dos céus e da terra, Ele é que nos dá o sono. O salmista disse isto: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me acordou. O salmista ainda diz, no capítulo 90, o salmista diz no número 90, vamos dizer certo, número 90, versículo 10, que a nossa vida, ela é chegada, ela chega até os 70 anos. O versículo 10 do capítulo 90. Está escrito assim, vamos ler, a duração da nossa vida. Pode ser o texto. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós ruamos. Capítulo 90, ou se não, o número 90, de Salmo, versículo 10. Então, se 70 anos é a nossa duração, 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, veja bem, então eu estou no caminho, meus 70, já foram embora tempos, estamos caminhando, já estou caminhando para os 80, 79 já foi completado, estou indo para os 80, tá? Então, aqui diz que é fadiga e canseira e enfado. Então, eu estou muito agradecido ao Todo-Poderoso, aleluia, por poder estar aqui vivo ainda, alcançar esta idade. Obrigado, Senhor. Obrigado. Os meus restos dos meus dias, que eu possa sempre lembrar do amor divino. Este amor, esta Bíblia, lendo as Escrituras, lutando ao lado daqueles que pregam a verdade. Então,
Que Deus nos dê força para lutar até o fim. Até aquele dia final que o Senhor me predestinou para andar ou para viver. Aleluia. Eu quero continuar um pouquinho aqui, irmãos. Quero continuar lendo uma escritura em São Lucas, capítulo 2. Na apresentação de Jesus ao nascer, Jesus, quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe foram posto antes de ser concebido. O anjo deu o nome. Então, pela lei de Moisés, cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levantaram ou levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Aleluia. Para darem ofertas segundo a disposto da lei, segundo disposto da lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Então, a apresentação de Jesus antes do seu nascimento é o texto aqui em cima, no capítulo 2, versículo 23, aliás, 21 em diante. E do versículo 25 em diante, eu vou falar um pouquinho sobre Simeão e sobre Ana, 2 pessoas idosas. Simeão não fala quantos anos ele tinha aqui, mas ele era idoso também. Agora, Ana, sim, eu quero ler. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus. Aí está o assunto de Simeão. Era justo e temente a Deus. Aleluia. E esperava. Veja bem. Aqui diz que ele, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então, Simeão tinha uma revelação divina. E não era uma revelação errada, porque Deus tinha falado com ele. E quando Deus fala, sempre é verdade. Que ele não ia morrer antes de ver Jesus Cristo nascer. Está aqui escrito no versículo 25, 26.
de São Lucas. E pelo Espírito, veja bem, quando Deus tem promessa, chega o tempo do seu cumprimento. Chegou o dia de cumprir com Simeão. E pelo Espírito foi ao templo. Quer dizer, não careceu nem o anjo vir de novo falar com ele ali. O anjo falou antes, o Deus lhe deu a revelação antes. Não careceu. Pelo Espírito, porque o Espírito já estava nele. Pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Ei, glória a Deus! Agora, Senhor, veja bem que maravilha, despede o teu servo em paz. Agora, Senhor, versículo 29, despede o teu servo em paz. Amém. Despede o teu servo em paz segundo a tua palavra, porque Simeão tinha a palavra, a revelação dentro do coração dele estava uma tocha, uma fagulha de Deus, porque tinha uma promessa. Ei, glória a Deus! Ele não ia morrer, Deus tinha falado com ele, sem ver o menino Jesus. E aqui deu-se o cumprimento. Ele disse: agora sim, estou preparado, posso ir embora. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Versículo 30. Aleluia. O qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações. Só Cristo é a nossa luz. Não tem outro. Não tem Maria, não tem ninguém, nada, ninguém. Nem os maiores profetas, nem os apóstolos. É Cristo a nossa luz. Os apóstolos são os testemunhos de Jesus e as pregações que ficou na Bíblia. Então, as palavras são luz. Toda a Bíblia é luz hoje. Mas aqui diz, luz para iluminar as nações. Estava falando sobre Cristo. Simeão estava explicando aqui. Luz para iluminar as nações, para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilhavam das coisas que dele se dizia. Aleluia, glória a Deus. Maria não se apinchou ali, não disse nada, não. Eu vou ser uma intercessora, como falo por aí, em doutrinas. Não, ela disse, José e Maria se maravilhavam das coisas que Simeão estava falando. Dizia, está aqui o versículo 33. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. Até o versículo 34 está o assunto de Simeão. Este idoso colega, companheiro,
que tinha uma promessa de Deus, isso é importante. E Deus estava no seu coração. Por isso, o importante é aquele que Deus chama e usa de misericórdia. Misericórdia, só Deus que faz isso. Homem nenhum faz. Aleluia, nenhum faz. Mas sobre Ana, no versículo 37, versículo 36, estava ali a profetisa Ana. Profetiza. Então Deus pode usar uma irmã em profecia, um irmão, se ele quiser. Eu já vi isso. Verdadeiras profecias, é claro. Profetas. Estava ali, ela era uma profetisa apenas. Se ela era uma profetisa, então ela profetizava. Aleluia. Estava ali a profetisa Ana, versículo 36. Medite um pouquinho nisso. Filha de Fanuel, da tribo de Aser, ou Azer, está escrito aqui. Esta era já avançada em idade. Aqui vai falar sobre Ana, a sua idade. Simeão não falou sua idade, mas ele era também idoso. Era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, desde a sua virgindade. Versículo 36 que eu li. E era viúva de quase 84 anos. Que coisa tremenda, né? E não se afastava do templo. O que é esse templo aqui? Deve ser um lugar que eles oravam e estavam reunidos. Não é outra coisa. Não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de dia e de noite. Que coisa! Aleluia por isso. Simeão e Ana. Simeão era aquele que tinha promessa que não morreria antes de ver Jesus. E se cumpriu. Ele disse depois que viu o menino, o Espírito tocou em seu coração. Não precisou mais outra coisa, porque ele já tinha dentro do coração dele o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo fala uma promessa, Deus, ele vela pela sua palavra. A única coisa que pode impedir a promessa de Deus é a nossa incredulidade, a nossa desobediência. Por isso que nós temos que ter temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Meu irmão, minha irmã, meu povo, meus irmãos, todos que me ouvem. Temor de Deus é o princípio da coisa. Agora, este irmão, Simeão, ele tinha uma promessa que não morreria antes de ver Jesus. E cumpriu-se aqui a palavra, a profecia. Aleluia! Então, cumpriu-se essa promessa sobre Simeão. Amém.
E ele profetizou coisa tremenda. Ele diz aqui: Maria, sua mãe, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, né? Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal e contraditado, que é contraditado, e uma espada transpassará também a sua própria alma. Veja bem, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até o versículo 35 fala de Simeão. Agora, a profetisa Ana era viúva de quase 84 anos e viveu com seu marido, ali está escrito, 7 anos. E ela era viúva de quase 84 anos. Glória a Deus. Agora você veja bem, se ela era viúva de quase 7, aliás, era viúva de 7 anos, está escrito ali, e quase 84 anos, ou melhor dizendo, viveu com seu marido 7 anos. Vamos devagar aqui, conforme está escrito. Viveu com seu marido 7 anos e quase 84 anos que era viúva. Então se põe aí 7 com 84 dá 91 anos. Que vergonha para mim, para nós, mesmo com quase 80 anos que eu estou ainda, ver o testemunho de Ana. Veja que coisa. 7 com 84 dá 91 anos. E o que ela era? Aqui diz a Bíblia que estava ali a profetisa Ana e ela tinha vivido, ali diz o versículo 36, estava ali a profetisa Ana e filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Desde a sua virgindade. E era viúva de quase 80 anos. Não, era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. Que coisa, né, irmão? Que coisa tremenda isso aqui. Uma mulher com 91 anos, vivendo uma vida dessa, uma viúva, idosa, em oração e jejum, né? Certamente ela estava perto desse templo aí, porque dessa idade é o nosso tempo, né? Estava ali, mas diz a Bíblia que ela era fiel, estava ali no templo, orando, jejuando, e viu o testemunho de Simeão.
Meus irmãos, isto me dá coragem a nós, a lutar, a esperar em Deus. Deus nos fez promessa. Deus nos fez promessa. Aquele que crê em mim, Jesus que disse, também fará as obras que eu faço. E fará maiores do que esta, disse Jesus quando estava aqui. Porque eu vou para meu Pai, e meu Pai é maior do que eu. E em outra parte das Escrituras, lá em São João, ele diz, eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai tem é meu, e eu darei aos meus, na oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 de São João, ele disse isto. Aonde estiver um dos meus, ali eu estarei com ele, ou estarei juntos. Não rogo que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Então, por que desanimar? Você que creu nesta palavra, irmão, seja fraco ou seja forte a tua fé, mas você tem uma fagulha divina no coração, uma promessa? Lute. Lute. Deus gosta. Deus ama isto. Lutar pela promessa. Lutar por esta palavra. Porque um dia nós nascemos e chegará nosso dia de nós morrer também aqui. Porque este corpo, ele não dura muito tempo. Veja bem, a duração, como já li nos Salmos, capítulo, o número, vamos dizer número, né? Salmo número 90, versículo 10, que a nossa duração é de 70 anos. E algum que tem é mais forte, um pouquinho mais forte, pode chegar aos 80. O resto é o quê? Fadiga, canseira. Mas por quê? Nós temos uma promessa de um novo corpo. Paulo disse isto, Coríntios 5, se me foge da memória, 2 Coríntios. Quando este corpo se desfazer, temos um outro que nos espera. Então, este Espírito Santo que está dentro de mim, de você, de nós, que pôde você crer nessa Bíblia, nesse tempo, não é fácil não para crer nisso aqui e sair dos movimentos que coloca um segundo, uma segunda pessoa, um homem, o que seja quem for, até a mãe de Jesus, seja quem for, não existe ninguém que possa rogar por nós lá no céu. Só Jesus, que ele disse, eu rogarei ao Pai e darei um outro Consolador, o Espírito Santo, que fica convosco. Só o Espírito do Senhor pode nos dar vitória, porque Ele convence eu, você, nós, do pecado. E você pode ser curado agora mesmo da tua enfermidade. No nome de Jesus Cristo. Estende as tuas mãos, Senhor. E dê força para meu irmão, meu povo, meus irmãos, a mim, meu filho, esposa. Temos enfermidades neste corpo, porque isto é desta forma que nós vamos vencer. Porque aqui
Aqui não é o nosso lugar. Aqui é passageiro. Então vamos colocar Jesus na frente, gente. Ajude um ou outro, gente. Ame um ou outro. Se aquela pessoa te despreza, eu não quero nem te ver. Ame ele. Foi o que Jesus mandou. Tem algum mediador antes do Senhor Jesus Cristo? Não, não e não. Há um só Deus e é um só mediador entre Deus e os homens, disse o apóstolo São Paulo. Alguém me pergunta, você está com o Evangelho de São Paulo? Sim. São Paulo, ele é um grande apóstolo, só que ele não é mediador. Nem ele, nem Pedro, nem Maria, nem outro profeta qualquer, nem outra pessoa. Mediador é só Jesus Cristo. Ele disse isto: há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Veja bem, homem, porque ele tinha natureza de homem e era um homem, sofreu as mesmas consequências e tentações que nós temos por causa de nós, mas ele era Deus, porque na ressurreição de Lázaro ele disse: Lázaro, sai para fora. E este poder está chegando aí. Duvido que não venha para aqueles que crêem nesta Bíblia. Digam o que quiser, que esta Bíblia não vale nada, que esta Bíblia tem pouco valor. Não fique nesta, meu irmão, ouvindo essas pessoas misturadas. Mas ouça o que diz a Bíblia, porque se você ouvir o que disse Jesus Cristo, você ama as pessoas, considera eles, perdoa e é humilde e manso. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, neste dia nos dê vitória em tudo, para sempre. Amém. Deus que abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.